Se você gosta de tecnologia, é muito provável que você esteja familiarizado com o trabalho de desenvolvedor. Mas no Tech Talk de hoje a gente vai ver que a tecnologia é muito mais ampla do que só desenvolvimento. Você vai conhecer aqui as principais áreas da tecnologia para poder entender qual melhor combina com você. Se você gosta de tecnologia, faz faculdade ou pretende entrar na faculdade de tecnologia, em algum curso, você muito provavelmente já sabe o que é um desenvolvedor, porque é aquela primeira profissão que a gente tem na cabeça quando a gente vai falar de tecnologia é o dev front-end, o dev back-end. Para quem está começando agora ou quer começar, existe um leque de possibilidades muito maior do que só o desenvolvimento, porque às vezes as pessoas dão de cara com o desenvolvimento e começam a estudar de fato e não tem tanto apego assim igual achavam que foi o meu caso, por exemplo. Eu hoje estou na TI, eu estudo TI, mas eu não trabalho com desenvolvimento, porque não foi a área que mais me pegou. Então nós vamos aqui conhecer as principais áreas da tecnologia, um pouco do que elas englobam e o que acontece em cada uma. E tem área que não precisa nem saber programar, hein? Não precisa escrever nenhuma linha de código. Então a primeira que a gente vai falar aqui, só para tirar já do caminho, é o próprio desenvolvimento de software. Essa é a mais conhecida, envolve criar sites e servidores, apps e sistemas. A gente tem, o desenvolvedor front-end, pega mais na parte estética ali do site, aquilo que a gente vê logo quando a gente entra num site ou num jogo, num aplicativo. E a gente tem o back-end, que é mais a parte de servidor. Eu vou deixar para falar desses dois com mais detalhes em um vídeo separado só deles. Então esse é o desenvolvimento. A próxima área aqui que a gente vai falar é a de análise de dados, que é uma das áreas que me fascina e é a que hoje o que faz um analista de dados? A análise de dados é uma área baseada em, como o próprio nome diz, dados, que você gera insights a partir desses dados, faz tratamentos com Python, então aqui a gente usa programação e monta dashboards, monta gráficos, visões do passado baseado em alguma informação que a empresa te passa, por exemplo, por que o número de vendas caiu ou aumentou num determinado mês, por que a empresa perdeu certa quantidade de clientes num determinado mês. Então aqui a gente usa a linguagem de programação Python, mas não é um trabalho de desenvolvimento por si só. A gente também aqui mexe com ferramentas de BI, que são ferramentas que são próprias para montar esses gráficos, montar esses dashboards. É a área que eu mais gosto de disparar. Também a área de segurança ou de cybersecurity, que é justamente quem garante a segurança dos dados da empresa, para que não tenham ataques e esses dados acabam sendo vazados. É propriamente o hacker ético, o hacker que testa a integridade do sistema da empresa, aponta falhas e corrige essas falhas também. Então, se você é uma pessoa que gosta de investigação, de muito raciocínio lógico e de pensar como um hacker também, essa área pode ser para você. A próxima área aqui é de redes e infraestrutura. Esses aqui são os profissionais que garantem que tudo esteja funcionando. A internet, os servidores, até os roteadores, então eles também mexem com hardware. Então, se você gosta dessa parte mais de hardware, da tecnologia mais física, pode ser que essa área seja interessante para você também. Vamos agora aqui para UX e UI Design. O que é isso aqui? Isso aqui são as pessoas que trabalham diretamente com a experiência do usuário, ou seja, de quem vai consumir aquilo ali que a gente está criando, que os desenvolvedores, no caso, estão criando. Então, os designers de UX e UI fazem as interfaces, O que é interface? É aquilo que você vê ali no site. Eles são responsáveis por criar a interface, definir esquema de cor, todas essas coisas. Eles têm as ferramentas próprias, eles usam Figma, por exemplo, mas aqui no UX e no UI, essas pessoas, geralmente elas não escrevem código pessoalmente, elas criam essa interface junto aos devs e passam para os devs para desenvolver esse site ou esse aplicativo, esse jogo, o que quer que seja. É uma área aqui que envolve muito mais criatividade do que as outras e menos código. Temos aqui agora a área de produto e gestão de projetos. Essa aqui é para quem quer trabalhar com tecnologia, mas não quer encostar o dedo em código. O gestor de projetos não encosta o dedo em código. O que ele faz? Ele organiza e entende as necessidades do cliente. Então, quando vai ter um projeto a ser desenvolvido, o gerente de projetos define datas, define sprints, que são as tarefas que têm que ser entregues, documentam todo esse processo e lideram as equipes para tirar as ideias do papel. Então, geralmente, os times de desenvolvedores têm o que eles chamam de PO, que é o Product Owner, que é algo muito parecido ali com a gestão de projetos. Então, se você é uma pessoa que gosta mais dessa parte gerencial e não quer mexer com código, essa aqui pode ser para você.
que é zero código. Temos as áreas de testes e de assurance. Essas pessoas aqui são as que veem se o sistema criado funciona do jeito que o cliente quer. Eles garantem que o sistema não tenha falhas para poder entregar ele para o usuário final sem maiores intercorrências. Muito bom para quem é detalhista e gosta de achar problemas para resolver. O último aqui a gente tem Cloud e DevOps. Os dois aqui lado a lado. Esses aqui são os que cuidam de ambientes, dos deploys, né, que é efetivamente lançar um projeto, e ambientes em nuvem, como o AWS, o Azure e o Google Cloud. Então aqui é meio que um mix de infraestrutura e computação em nuvem. Bom, aí você me pergunta, né? A gente viu aqui as principais áreas da tecnologia, mas como é que eu vou saber qual que é a melhor para mim? Primeiro, a primeira coisa que eu indico é dar uma estudada básica, não é nada a fundo. Entenda um pouco com mais detalhes o que cada área faz, vê quais têm as tarefas que você mais gostaria de fazer. Eu, por exemplo, prefiro desenvolver dashboards do que um site, por isso eu me atraio muito mais pela área de dados do que pela área de desenvolvimento. E a gente falou aqui um pouco da análise de dados, e além dela ainda tem ciência de dados e engenharia de dados, que também vão ficar para outro vídeo com mais detalhes. Assim, quando você tiver aquela primeira intimidade já com alguma área, começa a fazer uns projetos práticos, porque assim você vai ver como é que funciona de verdade, e de quebra ainda vai ter projetos para o seu portfólio, que contam muito na hora de conseguir emprego. E se pergunte com o que você quer trabalhar. Você quer estar com mais a mão na massa, de desenvolvendo código, estar mais liderando equipes, como gerente de projetos, quer pensar numa interface, como um designer UX e UI? Aqui tem muitas oportunidades e tem espaço para tudo. Então no vídeo de hoje você viu que não é necessário ser programador para trabalhar com tecnologia. Se você curtiu esse vídeo, eu peço que deixe seu like aqui para me dar uma moral, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e te vejo no próximo vídeo. Até mais.